Olá, meus amigos. Olá, muito bom dia para vocês nessa manhã de domingo. Estamos aqui para falarmos sobre o tema da célula dessa semana, em que estamos assim seguindo nessa proposta de reconhecermos em Jesus o missionário e reconhecermos as muitas missões que ele teve, ou as muitas ramificações, né, ou facetas da missão que ele tinha, de, entre muitas coisas, nos preparar para uma grande obra que ele colocou sobre nós, ou sob nossa responsabilidade, né? Então, esse tem sido o nosso desafio pensar sobre isso durante essas semanas que têm se seguido. Exatamente no mês que a gente inicia a nossa campanha de missões, a gente tem pensado muito sobre essa questão de Cristo como sendo um missionário. E falamos sobre muitas missões dele, e hoje eu queria falar sobre, ou para essa semana, né? Nós vamos falar sobre a missão de unir. A missão de unir. Jesus teve a missão de unir. Ele trabalhou para gerar unidade entre aqueles a quem chamou, né? A gente entende que Jesus simplesmente não veio pregar a mensagem do reino. Ele não veio soltar a mensagem aos quatro ventos e deixar que as pessoas que simplesmente recebessem essa mensagem a entendessem, crescem nela e vivessem a sua vida de forma isolada, ou sei lá, ou de repente alguns desses homens que ouvissem essa palavra se tornassem pregadores solitários, né, dessa mensagem. Jesus mesmo não foi um pregador solitário. Ele veio para pregar e discipular pessoas, e no processo de discipulado dessas pessoas, ele mesmo enviou essas pessoas para que elas pregassem o evangelho. E essas pessoas, os seus discípulos, né, e gente além dos discípulos. Em um momento ele mandou os 12, depois ele mandou 70 pessoas. Ele deu para os discípulos, para essas pessoas, autoridade, poder, e eles expulsaram demônios, eles realizaram milagres, curas no nome de Jesus. Então Jesus estava ali enviando esses homens para pregar o evangelho, mas ele ensinou para esses homens alguma coisa além disso. Ele não estava aqui só para formar pregadores. Ele estava aqui para formar uma igreja, né? Lançar as sementes de uma igreja que caminharia unida. Jesus ensinou os seus discípulos a conviver. E foi um grande desafio, porque Jesus aí reuniu todo tipo de gente, né? Jesus reuniu os xiitas, os homens bombas. A Bíblia fala que tinha lá entre eles zelotes, né? Tinha um zelote que carregava esse codinome, o zelote, né? Mas a gente entende que outros discípulos ali também eram zelotes, que era um grupo de ativistas, né? Que lutavam pela libertação de Israel do Império Romano, e tramavam, né, na clandestinidade uma investida contra o poder vigente, e quando eles pensavam no Messias, eles sempre pensavam num guerreiro, em alguém que viria para liderá-los
propósito de se insurgir contra Roma e derrotar Roma e ser liberto da opressão romana. Então, os zelotes tinham essa característica, esse ódio por Roma, esse ódio pelos romanos. Mas no mesmo grupo, Deus coloca um cara como Mateus, por exemplo. E Mateus era um cobrador de impostos. Pensa, Mateus era um traidor na visão deles. Era alguém que trabalhava para o inimigo. Alguém que não só trabalhava para o inimigo, mas nesse processo de trabalho, operando como alguém corrupto, pecador, o que ele fazia? Ele extorquia, ele cobrava além do que devia. Olha só, que coisa! E aí Deus e Jesus conseguem reunir no seu mesmo grupo pessoas que se odeiam, pessoas com pensamentos políticos diferentes, pensamentos religiosos diferentes. E não só isso, dentre as pessoas que seguiam a Jesus, não só entre os seus discípulos, mas entre as pessoas que seguiam a Jesus, tinham pessoas que vieram da prostituição. Enfim, o próprio Mateus, um pecador, tido como um pecador, um traidor da nação. Você tem, então, Jesus foi condenado por andar com publicanos e pecadores, e aí ele disse, olha, mas não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Então eu vim para esses doentes, eu vim para curá-los, eu vim para ouvir o clamor do coração deles e lhes dar de comer, lhes dar vida e vida em abundância, né? Então, a gente vê Jesus trabalhando para trazer essas pessoas e conectá-las num só propósito. E Jesus, ele desejava fazer isso porque ele mesmo veio de uma comunidade perfeita. Jesus, antes de ser encarnado, ele estava conectado a Deus Pai, o Deus Espírito Santo, como uma trindade. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles estavam conectados como uma trindade. Jesus veio dessa realidade. Jesus experimentou essa conexão. Jesus ali estava como homem, obviamente ele não tinha toda a memória dessa eternidade que ele experimentou, mas ele andava, ele se movia na revelação do Espírito, cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo comunicava ao seu Espírito as verdades dessa conexão, e ele andou nessa conexão porque ele foi íntimo do Pai, ele foi íntimo do Espírito Santo. Ele estava totalmente mergulhado no plano, no propósito, na vontade de Deus. E aí, por isso, Jesus sabendo disso, vivenciando isso, experimentando isso, ele queria compartilhar isso, ele queria ensinar isso, ele queria clamar para que ele clamava, né, e ensinava aos seus discípulos que todos eles deveriam ser um só, no mesmo, vivendo o mesmo propósito, mirando na mesma direção, desejando a mesma coisa. Ele lutou por isso, algumas vezes ele corrigiu pensamentos daqueles que queriam estar acima, governar sobre os outros, queriam se sentar à direita e à esquerda. Ele lembrava, olha, quem quiser ser o maior que sirva. Quem quiser ser o maior que sirva a todos. Ele sendo o mestre, o Deus encarnado, Senhor de todos ali, ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele desceu à posição do serviçal mais de valor mais baixo para executar a tarefa mais vou usar uma palavra pesada, mais humilhante, vamos dizer assim, mas para mostrar, ensinar que quem quer estar acima, quem quer estar num lugar de destaque, precisa estar pronto para servir.
Eu queria então ler o texto de João, capítulo 17, versículo 20, que registra uma oração de Jesus a respeito dessa unidade. Jesus disse assim: minha oração não é apenas por eles, por aqueles discípulos lá. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti. Aqueles que vão crer lá no futuro, aqueles que lá em 2022 vão crer na palavra que esse povo vai espalhar pelo mundo, que eles sejam um, assim como eu sou em ti. Jesus estava orando para que a mesma unidade que ele desfrutava com o Pai fosse a unidade que nos conecta uns com os outros, obviamente com o Pai também, né? Obviamente, sobretudo com o Pai também. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se nós estivermos unidos entre nós e unidos nele, com ele e entre ele, o Pai e o Espírito Santo, o mundo vai crer que ele enviou Jesus, porque vai ver ele revelado em nossas próprias vidas e em nossa unidade. Diz assim: dei-lhes a glória que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. O Senhor os ama como o Senhor me ama, igualzinho. E o Senhor tem uma missão para eles, assim como tinha para mim. E aí eles precisam estar conectados com o Senhor e entre eles exatamente como eu estou conectado com o Senhor. Então, Jesus, ele extrapolou o seu próprio tempo e a sua própria geração, orando por nós, orando por gente que viria depois, para que eles não perdessem nada. Senhor, eles não devem perder nada. Nada do que eu experimento aqui, nada do que os meus discípulos estão experimentando comigo, eles vão perder. Eles vão viver exatamente a mesma coisa, na mesma profundidade, com a mesma essência. Então Jesus estava intercedendo lá por nós, para que a gente não perdesse nada, para que a gente estivesse vivendo a profundidade dessa unidade no Senhor. Né? E o propósito da unidade, quando Jesus apresenta aqui o porquê, né? Faz deles um, Senhor, assim como nós somos um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Ou seja, quando a gente é um no mesmo propósito, o mundo crê. Por quê? Porque assim, só uma obra de Deus pode fazer com que pessoas estejam tão entregues, consagradas a um propósito de alguém que veio e se moveu na Terra há 2000 anos atrás. É porque aquele alguém não era um simples alguém, ele era realmente o Filho de Deus. Se houver unidade entre nós, todos trabalhando no mesmo propósito, nós vamos avançar com o reino de Deus e as pessoas vão perceber que Deus está conosco, Ele está em nós, agindo através de nós. Então, esse é o desafio que Deus tem dado a nós. Ele quer nos unir para que a gente possa ser bênção uns para os outros. Quer ver? Vamos ler lá em Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, no capítulo 3, os versos 8 a 17. Vai dizer assim: mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, incircunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos.
Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoa vocês. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Olha só, esse texto está dizendo para nós que a gente precisa abandonar algumas coisas para nos tornar semelhantes a Cristo Jesus. Isso envolve abandonar ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. A gente precisa abandonar isso. Abandonar a prática de falar mal uns dos outros. Abandonar a ira. A gente fica irado, o irmão tem uma atitude, a gente já se revolta com aquilo, a gente tem uma facilidade de se indignar. A Bíblia está falando assim, abandonem essas coisas. Linguagem indecente. Diz assim, não mintam uns aos outros, já que vocês se despiram do velho homem com suas práticas. E agora se vestiram de um novo homem que se renova pelo conhecimento à imagem do seu Criador. Ou seja, nós nos revestimos de uma realidade que nos assemelha ao Criador, nos assemelha ao próprio Deus, nos assemelha a Cristo. Veja, há alguma coisa para nós abandonarmos, se quisermos nos assemelhar a Cristo, se quisermos nos revestir de uma nova vida. E aí, abandonando essas coisas, ele começa a dizer, portanto, como povo escolhido, eu me despi de algumas coisas. Agora eu vou me vestir de quê? Vou me vestir de profunda compaixão. Eu vou ver os outros com compaixão. Bondade, humildade, mansidão e paciência. Eu vou suportar, servir de suporte e ser paciente, né? Com o meu próximo, com o meu irmão. Sermos suportes uns dos outros e perdoando as queixas que tivermos uns contra os outros. Por quê? Porque o amor é o elo perfeito que nos une. Então, ser igreja, ser corpo de Cristo, envolve estar unido, envolve estar conectado. Para isso, eu abro mão da minha ira, da minha indignação, da minha maledicência, da minha tendência a pensar só em mim, a viver só para mim. Eu abro mão dessas coisas, porque isso era do velho homem. O novo homem se renova pelo conhecimento de Deus para ser semelhante a Deus, para ser semelhante a Ele. E aí, sendo semelhante a Deus, o que eu faço? Como povo eleito, como povo escolhido de Deus, como filho de Deus, eu me revisto do oposto daquilo que eu abandonei. Eu me revisto de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Eu apoio os outros, eu suporto os outros, eu ajudo os outros, eu edifico a vida dos outros, eu perdoo os outros quando me machucam. Olha só que desafio de vida e de fé. É para essa realidade que fomos chamados. Essa é a igreja do Senhor, que entende que o amor é o elo perfeito, é o vínculo da perfeição. E como é que é a nossa vida como filhos de Deus? Como é a nossa vida como igreja, como corpo de Cristo? O texto então diz assim, no versículo 15, que a paz de Cristo seja o juízo em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Nós fomos chamados para vivermos em paz.
para sermos instrumentos da paz, para sermos soldados da paz. Então, que essa paz seja o árbitro em nossos corações, que ela nos indique se estamos no caminho certo ou perdidos. Então, que a paz nos guie, que a paz que Ele plantou em nossos corações seja uma referência, seja aquilo que julgue os nossos corações. Então, como membros do corpo de Cristo, membros uns dos outros, nós lutamos pela paz, nós firmamos a paz. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Deixando que a palavra de Deus habite ricamente em nossos corações. Como é que a palavra vai habitar ricamente em nosso coração? Quando ela fizer parte do nosso dia a dia, do nosso viver diário como igreja, como comunidade. Ela diz assim, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. A palavra precisa estar nos nossos lábios. Precisa ser uma fonte a jorrar de cada um de nós para abençoar vidas, para edificar vidas. Então, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Olha, que ambiente de alegria, de inspiração, de graça, onde nós comunicamos as verdades da palavra uns para os outros, edificando a vida uns dos outros em meio a cânticos de louvor, exaltação. Ele habita na presença, no meio dos louvores do seu povo, ele habita ali com sua presença. Olha só que coisa preciosa. E diz, por último, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, tudo o que fizermos, façamos em nome de Jesus. E se vamos fazer em nome de Jesus, vamos operar a partir do que ele nos dirige a fazer. E Jesus tem uma missão de unir a sua igreja, unir o seu povo. Ele não formou apenas pregadores, ele formou uma comunidade. Ele não deixou apenas discípulos treinados para espalhar a sua mensagem. Ele deixou discípulos treinados para vivenciar a sua mensagem, experimentando uma conexão que fazia deles um corpo. Cada um deles conectado ao outro, formava essa unidade que apontava para Cristo, que revelava Cristo. Isso acontece hoje comigo e com você, com toda a nossa igreja, com toda a igreja do Senhor espalhada na terra. Cada um de nós, no exercício dos seus dons, dos seus talentos, conectando o nosso serviço, a nossa disponibilidade, vivendo essa unidade de propósito, proclamamos o reino de Deus. Proclamamos a vida, a bondade, a graça, a misericórdia, o favor de Deus para as nações, o amor de Deus aos povos. Por isso é importante que sejamos um. Essa missão estava sobre Jesus e essa missão está sobre nós. O primeiro texto que nós lemos falava de Jesus orando para que fôssemos um. O segundo texto fala de Paulo ensinando de forma prática, nós como igreja, a sermos um, a estarmos revestidos de profunda compaixão, de bondade, de mansidão, de paciência, de disposição para perdoar. Que Deus nos dê a graça de entender esse valor, esse princípio. Que Deus nos dê a graça de sermos sensíveis àquilo que Deus quer fazer. Que Deus nos dê a graça de desejar ardentemente a proclamação do reino dele. E isso envolve sermos um, porque o mundo só vai crer quando formos um. Amém, meu querido? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe nossas células nesta semana, que Deus abençoe a vida da nossa igreja, que sejamos cheios do Espírito, cheios do amor, que é o elo perfeito, e que nós vivenciemos a resposta da oração de Jesus. Há uma unidade profunda entre nós,
e profunda com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe você, meu querido. Estamos juntos nessa missão, nessa obra, lutando pela paz, guerreiros da paz, soldados da paz. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.